Olá, seja bem-vindo à Avicultura. Hoje vamos conhecer um pouco mais a doença de Marek, muito comum e que também gera maior preocupação na indústria avícola mundial. E quem vai nos contar como é essa enfermidade e os métodos de combate a ela é o gerente de marketing da área de aves e suínos da Boehringer Ingelheim, o Felipe Fernando. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação te receber aqui no nosso programa. Olá, Tiago. Prazer aí em estar de novo com vocês aqui do canal de Avicultura. Prazer em novamente discutir mais um tema, né, tão importante, que é sobre o controle de uma das doenças mais importantes a nível global, que é a doença de Marek. Ah, a gente tem falado muito sobre doença de Marek, principalmente devido aí aos casos recentes, né, entre 2019 e 2020, por isso é um tema tão atual aqui no Brasil. Tá certo, eu gostaria que você falasse pra gente como que ela começa, quais são os primeiros sintomas que possam ser identificados e por que ela gera tanta preocupação assim, não só para os criadores, mas também aí para a indústria como um todo. Primeiro é importante a gente saber que a doença ela pode se manifestar de pelo menos três formas clínicas. E antes dessa forma clínica acontecer, é comum a gente ter casos de doença subclínica, que é quando a ave tem uma manifestação, tem uma alteração, seja no seu desempenho, seja no seu nível sistêmico de imunidade, e assim não apresentar nenhum sintoma que a gente chama patognomônico, que é aquele sintoma visível ao olho humano. Então, a doença subclínica ela é muito comum, ela pode acontecer e ela acontece de forma geral, principalmente em aves de vida longa. E quando essa doença subclínica ela ultrapassa uma barreira, né, o vírus ele começa a ter um estado de multiplicar muito nessa ave, ou ele atravessar as barreiras de imunidade, aumentar a sua carga de infecção dentro da granja ou dentro da ave, é que quando a gente vai ver a doença clínica. E essa doença clínica, ela pode apresentar ou na forma de tumores, então uma doença que a gente chama de oncogênica, esse vírus ele é, acomete a ave de forma a apresentar tumores, né? Aqueles tumores pode ser desde pele, pode ser em órgãos internos, ou mesmo alteração no sistema imunológico da ave, e muitas vezes até ocasionar o impacto aí ao sistema neurológico dessas aves. Então, uma doença que ela é muito complexa, de se entender, porque ela pode estar aparecendo desde a forma subclínica, que é quando a gente não consegue ver, o veterinário tem uma maior dificuldade de identificar, né, os prejuízos que essa doença está causando, e a forma clínica, que pode ser através da formação de tumores ou quadros de imunossupressão, ou mesmo quadro que afeta o sistema imune de forma geral e aí impacta como uma doença de forma proliferativa e que vai passar de uma ave para outra se os métodos de controle não estiverem sendo eficientes. Bom, agora eu gostaria que você falasse para a gente também da questão de quais aves são mais suscetíveis a ter esse tipo de contágio e desenvolver aí essa doença. De forma geral, todas as aves podem desenvolver a doença. Então, a partir do momento que a ave ela pode ser infectada com um vírus que ele pode ter uma característica de alta patogenicidade, a gente chama ele tem até né, uma sigla que é VV Marek+, que é Very Virulent Plus. Esse vírus ele pode acometer de forma muito drástica a ave. Então, a ave pode ser um frango de corte, pode ser uma poedeira ou pode ser uma matriz, né, de uma matriz pesada. Então, o mais comum é que essa doença ela apareça em galinhas, né, ou aves de vida longa. Então, comumente na postura, porque são aves que vão ficar aí pelo menos 60 semanas em período de produção, e a imunidade muitas vezes ocasionadas, desenvolvidas pelas vacinas lá no incubatório, elas podem não gerar uma imunidade suficiente para que a ave tenha uma proteção adequada para esse vírus, e aí vai manifestar a partir das 8 semanas a 12. Isso é o quadro mais comum, mas existem casos e relatos que acontece da doença aparecer depois da ave ter 20, 30, 40 semanas de idade. No frango de corte aqui no Brasil não é comum a gente ver a doença clínica, mas em outros países, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, frango de corte que tem uma vida mais curta, aí dependendo se ele é um frango griller, que vai ser abatido
entre 27 e 30 dias de idade, ou frango pesado entre 37 e 45 dias. Aqui no Brasil é difícil da gente visualizar casos da doença devido a alguns métodos de biosseguridade. A nossa avicultura ela é muito evoluída no que diz respeito à biosseguridade e ao manejo sanitário dessas granjas, então no frango de corte é muito difícil de acontecer. Então, em resumo, mais em aves de vida longa, pode se manifestar a partir da oitava semana, que é o caso mais comum, e aí em qualquer momento da vida dessas aves. Ô Felipe, quando você fala de aves de vida longa, diretamente são as poedeiras e também as reprodutoras, essas duas aí que são mais suscetíveis a esse tipo de contágio? Exatamente, Tiago. Principalmente as aves de postura, as poedeiras comerciais. Além delas terem uma vida longa, elas passam por períodos aí, que tem às vezes o realojamento de outras aves, né, tem reposição dentro de uma granja, então eu preciso completar o lote. Tem apesar do manejo sanitário ser muito adequado, as aves às vezes sofrem uma pressão de infecção muito grande nas granjas de postura. Então é mais comum as aves de postura e um pouco menos comum de acontecer nas reprodutoras, nas matrizes pesadas, devido aí a algumas características, né, de produção. Então elas têm um pouco menos tem menos a chance de contrair a doença ou dessa doença se espalhar para os indivíduos aí ao redor daqui da onde a infecção começou. Agora, Felipe, você falou uma questão muito interessante que nas granjas aqui no Brasil é muito raro se ver esse tipo de situação de enfermidade porque as questões sanitárias são seguidas à risca. E quando isso acontece, ela pode infectar também ali toda a granja? Como é que é a disseminação dessa doença? É. Isso é importante porque a primeira forma de controle da doença, ou evitar que essa doença se espalhe, é através de medidas de biosseguridade. Apesar de nós não estarmos livres do vírus de Marek, a granja ela vai, sim, ela tem o vírus presente, mas de uma forma controlada a partir do momento que a gente consegue aplicar essas medidas de biosseguridade, essas medidas de manejo sanitário e assim diminuir a pressão de infecção. Então, no momento que a gente tem um desvio dessas medidas de biosseguridade, de manejo de sanitário, seja ele aí para troca de cama em frango ou em reprodutora pesada, ou manejo das aves de postura, né, queima de pena, enfim. Então, quando a gente tira ou sai um pouco da linha dessas regras ou dessas medidas de biosseguridade, há um aumento da pressão de infecção, o vírus ele vai começar a se replicar, ele vai aumentar a população viral e aí chegar num nível onde é difícil a ave conseguir combater essa doença. Então, as medidas de biosseguridade, se elas falharem, a probabilidade de escape da doença, né, o escape desse vírus é maior e aí sim acontecer a doença de uma forma um pouco mais exacerbada ou até esparramar o vírus para as granjas aí ao redor da onde iniciou a infecção. Certa situação, então é de fato muito preocupante mesmo. Ainda bem que aqui nós não temos nenhum tipo de registro aí relacionado a essa questão. Agora eu gostaria que você falasse para a gente também por que a indústria teme tanto esse tipo de enfermidade aí, a doença de Marek. Isso pode contaminar também pessoas? Ela pode ser passada? Ou porque os lotes terão que ser descartados? O que se engloba tudo aí dentro dessa questão? O primeiro ponto, a gente precisa entender que a doença de Marek, o vírus da doença de Marek, ele não é um vírus que pode causar doença em seres humanos. Então, ele não é uma doença, não é uma zoonose. Ele não é transmitido para seres humanos, né? É um herpes vírus, apesar dele ser comum o nome, né? A que ele pertence de um herpes vírus, ele não é adaptado aos seres humanos. O segundo ponto é importante que mundialmente é importante destacar que é estimado um prejuízo econômico causado por esse vírus em torno de 1,5 bilhão a 2 bilhões de dólares anualmente. Então, é uma doença que afeta sim a economia e a forma que esse vírus pode afetar são as três principais. Uma por mortalidade de aves. Então, se nós estamos falando de uma ave que ela tem um ciclo longo, que ela é um investimento para ela produzir, seja carne, seja ovo, ou seja uma progênie que vai dar origem à galinha de postura, ao pintinho. Então, eu tenho a mortalidade de uma ave, eu perco todo esse ativo
que eu espero produzir durante um bom período. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ele causa, algumas vezes, características de morbidade. Então, a ave que foi afetada, ela pode continuar viva, mas em algumas vezes ela está viva, mas ela não está produzindo, ou ela vai produzir de forma menos rentável, né? Então, ela pode produzir menos ovo, ou pode botar menos ovo para produzir pintinho. E o terceiro fator, que é um dos principais, não no Brasil, mas que pode acontecer, é condenação no abatedouro. Então, o frango de corte, quando ele é afetado por essa ave, ele pode desenvolver a doença. Existem aí casos de doença de pele, então vai ter manifestação clínica na pele, e essas aves muitas vezes precisam ser condenadas, gerando prejuízo então na produção de carne. Bom, agora vem a parte importante também, né? Você já explicou para a gente como que ela faz a disseminação, como que ela age, os prejuízos que ela pode trazer, os impactos econômicos aí para quem cria e também para a indústria. Mas agora a parte importante, Felipe, como que é feita a prevenção? O que que se existe aí de prevenção para isso? Começa desde a do pintinho ou já é na ave um pouco mais de idade avançada? Como que é feito aí esse trabalho e o que se tem de mercado também para combater aí a doença de Marek? Essa é muito importante, Tiago, repetir o que eu falei. A primeira medida de controle, de prevenção, é a biosseguridade. Esse é o primeiro que a gente tem que sempre colocar em primeiro lugar. Em segundo, a prevenção de forma imunológica é através da vacinação. Então, no Brasil, 100% das aves comerciais é obrigatório a vacinação contra essa doença. Existem três tipos de vacinas. As duas principais são as vacinas baseadas em vírus de peru, que é o HVT, e a outra que é a cepa rispens, que é muito mais utilizada para aves de vida longa. Então, esse é o principal método relacionado à imunologia, relacionado ao controle através do sistema imune, é através da vacinação com esses dois tipos de vacina principalmente. Bom, e quais são essas vacinas? Eu gostaria que você falasse para a gente agora especificamente do produto de vocês, que são uma novidade tecnológica no mercado. A gente sabe que o vírus ele vai passando, ele vai ficando cada vez mais forte e precisa também de ter tecnologias para combatê-lo. O que tem de novo no mercado agora? As primeiras vacinas, elas são da década de 50, que é a vacina HVT, um herpes vírus de Peru, e a partir da década de 50, o vírus ele já passou a evoluir. Então, depois na década de 70 e 80, foi quando surgiram as vacinas Rispens, que a gente chama, que até então são as mais comuns utilizadas para essas aves de vida longa. E desde então, desde a década de 70, final da década de 70, começo de 80, então isso faz aí mais de 40 anos, essas vacinas ajudaram de forma ímpar a controlar a doença, diminuir surtos, diminuir mortalidade ou diminuir a doença clínica. Mas o vírus evoluiu. Como todo vírus ou bactéria, ele vai se adaptando ao meio, se adaptando ao seu hospedeiro e vai se tornando mais patogênico ou mais agressivo. E são 40 anos sem nenhuma novidade. Então, lá na década de 50, surgiram as vacinas HVT, na década final de 70, as vacinas Rispens, e aí, para melhorar o controle dessa doença, combinou-se as duas, então a vacina HVT mais a Rispens para formar um guarda-chuva maior, né? Então, combina os dois tipos de vacina para melhorar a imunidade. E do mesmo jeito, a partir do início dos anos 2000, foi detectados mais vírus ainda mais agressivos que estavam ultrapassando essa barreira desenvolvida pelas duas vacinas, né? A barreira imunitária ocasionada por essas vacinas. Foi quando a Boehringer, a partir do final da década de 90, iniciou um processo de pesquisa de vacinas, na qual a gente trouxe agora a vacina Prevection, que é uma vacina denominada uma quimera, que junta tanto a característica lá do vírus de campo, aquele vírus muito agressivo, junto com um pedaço do genoma da vacina Rispens e mais um fragmento de DNA para conseguir atenuar aquele vírus patogênico, né, que era um vírus patogênico antes na granja, a gente conseguiu transformar ele numa vacina e combinar junto com a Rispens, né, sendo um caso aí de muito sucesso de engenharia genética, e assim nós chamamos aí da nova era de vacinas de Marek com a Prevection RN, que é a vacina de última geração para essa doença.
E essa vacina já está disponível no mercado para os criadores? E quanto que é a recomendação dela aí para aplicação, já para prevenir a granja de problemas futuros? A vacinação ela é indicada lá no incubatório, então 100% das aves são vacinadas e devem ser vacinadas no incubatório, seja via subcutânea, com o pintinho ou a pintainha com um dia de vida, ou seja em ovo, através da aplicação em ovo dessas vacinas. Então 100% das aves são vacinadas no incubatório. A Prevection RN ela já está disponível, então né, em primeira mão para vocês, a partir do dia 4 ela está disponível para comercialização, e a utilização dela vai acontecer nos incubatórios, e aí em regiões muito específicas, a gente tem um programa ainda mais completo, que é utilizando a Prevection mais outras vacinas recombinantes para melhorar ainda mais a imunidade e ter uma cobertura vacinal de forma muito ah, de muita qualidade e evitar esses surtos que podem acontecer, principalmente em poedeiras. Ô Felipe, vocês antes de lançar um produto desse no mercado, com toda certeza, vocês fazem uma análise dele, né? Vê aquilo que o produtor espera, aquilo que o criador precisa e de fato colocam um produto no mercado. Quando vocês resolveram lançar uma nova vacina, vocês já haviam ouvido aí os criadores e o que você sente dele? Claro que vocês fazem um trabalho com outros produtos também, mas também aí o pós-venda que a gente chama por aqui. O que vocês sentem dele? Existia mesmo de fato a necessidade de ter um novo produto para combater esse mal aqui no Brasil? Sim, Tiago. A pesquisa ela começou quando os casos começaram a fugir o controle. Então, isso de forma global, a partir do final da década de 90, início dos anos 2000, quando observou-se a necessidade de uma nova ferramenta para o controle dessa doença. Aqui no Brasil, os casos eles são um pouco são sazonais. Então, em algumas épocas do ano, ou um ano sim, depois 2 anos não, ele começa o vírus a escapar. Então, né, antes de nós trazermos a Prevection para o Brasil, já haviam relatos dos produtores da necessidade de uma nova vacina, porque o vírus ele estava escapando sim, e o vírus ele estava causando prejuízo, e onde aves vacinadas não tinham a imunidade necessária ou a imunidade que se deseja, né, para o controle da doença. Em 2018, nós fizemos uma pesquisa com diversos produtores em diversos estados aqui do Brasil, questionando sobre qual era o nível de intenção, né, de se ter uma nova ferramenta, um novo produto para o controle da doença de Marek. E numa escala de 0 a 5, nessa pesquisa com esses produtores e algumas empresas, né, ligadas ao setor, a pontuação foi 4,7. E dos principais relatos, né, da principal necessidade é o vírus ele tem evoluído, vê-se caso no campo, é possível visualizar o caso clínico muitas vezes, há necessidade de uma vacina que interfira menos no sistema imune das aves e assim melhorar a imunidade e reduzir essa perda que tem acontecido no Brasil, né, desde aí do início dos anos 2000. Além também de algumas universidades terem feito alguns estudos, Tiago, que mostram que o vírus ele está evoluindo, ele é um pouco diferente dos que a gente estava acostumado ali até a década de 90. Então, geneticamente, esses estudos provam a necessidade de uma nova ferramenta, e a opinião do produtor, do nosso parceiro, ela também foi fundamental para a gente trazer a Prevection para o Brasil. Ô, Felipe, agora é interessante também, gostaria que você falasse nesse ponto, porque muitas vezes a gente traz aqui esses casos de vacinas, não só essa agora que está chegando para um vírus específico, mas da importância de se vacinar essas aves desde o incubatório, principalmente contra a doença de Marek, porque ela é uma doença passiva. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais disso para a gente, por que ela é considerada assim e quais os benefícios, mais uma vez aí, dessa prevenção lá no incubatório. Seria porque, de fato, os pintinhos que já nascem, eles não têm resistência própria a esse tipo de vírus? Exato, Thiago. É muito interessante que algum dos vários vírus que podem acometer as aves, um dos principais, que é o vírus de Marek, ele tem a característica de não receber imunidade materna. Então, a imunidade que vem da galinha, que vai passar para o pintinho ou para a pintainha, ela não interfere nos casos de campo. Então, se o meu pintinho ele não tem
a imunidade materna, né, a imunidade que a galinha passou para esse pintinho, ela não é suficiente ou ela não é efetiva para controlar o vírus, até que a vacina passe a fazer o efeito, então é necessidade de fazer a vacinação lá no incubatório. Esse é o primeiro aspecto que a gente tem que levar em consideração. Primeiro dia, porque o pintinho já sai do incubatório susceptível a um desafio no campo. O segundo que as vacinas elas são congeladas, então vacinas que é muito é mais conveniente se fazer no incubatório, que eu evito o manejo lá no campo, e também a forma de preparo dessas vacinas, que elas são congeladas, eu garanto que ela tenha uma melhor viabilidade durante todo o processo de vacinação. Então esses são os dois principais motivos de fazer a vacinação lá no incubatório. Ô Felipe, agora nós já mostramos aqui também na avicultura diversos casos aí de criação de aves. Você falou da questão do corte, que é importante, mas que não seria tanto a preocupação, porque ele tem ali o prazo de crescimento rápido, depois vai para o abate. Agora existe também as poedeiras, né? Isso vale para aquelas aves que ficam diretamente ali presas ou vale também para aquelas que são criadas da forma caipira, que passa também em granjas soltas, porque muitos fazem um manejo diferenciado, né? Às vezes ela fica ali presa, mas pasta uma parte do dia. Também é importante ter essa vacina para todos os tipos de granja ou ela é específica para algum tipo de raça aí dessas aves? Para todas as aves. No Brasil, 100% das aves comerciais, seja ela de gaiola ou livre de gaiola, a partir do momento que ela sai do incubatório, por lei, por legislação, né, por uma instrução normativa, ela precisa ser vacinada contra a doença de Marek. É a única doença que a vacinação é obrigatória aqui no Brasil. Então, seja essas aves de gaiola ou não, elas precisam ser vacinadas. Quanto à susceptibilidade ou à possibilidade de um desafio, elas são as mesmas, Thiago. Então, galinhas criadas em gaiola, elas possuem a mesma probabilidade ou a mesma característica da infecção quando considerada aí, ou quando comparada com as galinhas de vida livre ou de semi-aberto, né, que fica uma parte do dia na gaiola, outra parte do dia pastando. Então, essas aves têm a mesma susceptibilidade. Quanto à raça ou à linhagem, não existe nenhum estudo que mostre que a doença ela é mais agressiva para um tipo de linhagem ou outra. Então, na nossa experiência, todas as linhagens elas possuem a mesma susceptibilidade e a vacinação é o único meio de garantir ou de aumentar o nível de proteção ou o nível de segurança dessas aves. Tá certo. O importante mesmo, de fato, é o criador, o produtor ficar atento, né, ter acesso à tecnologia que a gente está mostrando aqui hoje e, de fato, fazer a vacinação, porque é o meio de prevenção aí de ficar livre da doença de Marek. Para a gente finalizar, nosso tempo já está chegando aqui ao fim, Felipe. Eu gostaria que você falasse para a gente também do tempo que se levou para desenvolver esse produto, né? Você falou que começou as primeiras lá na década de 50, depois teve outra parte e agora, aí em meados dos anos 2000, já estamos em 2022, chega uma nova tecnologia carregada aí de potência para, de fato, resolver essa questão aí da doença de Marek. Quanto tempo levou, de fato, para poder chegar nesse produto final? Olha, Tiago, foram décadas. Se a gente fizer uma linha do tempo, o primeiro estudo para desenvolver foi em 94, o segundo estudo foi em 1997, e aí durante de 97 até 2010 foi uma linha de pesquisa até a gente conseguir chegar na fórmula ideal, que foi em 2012, onde foi publicado um artigo que mostrou toda a segurança, toda a eficácia da Prevection RN. Então, são pelo menos 20 anos de pesquisa, onde iniciou-se em 94, finalizou-se em 2012 e depois até provar, mostrar todos os estudos em 2014. Então foram 2 décadas aí intensas para trazer um novo produto e com uma inovação, né? Como eu comentei, é uma vacina quimera, é a única vacina quimera que existe no mundo, no mercado da avicultura. E só para exemplificar o que é uma quimera, a quimera é quando eu pego partes de vírus diferentes, né, ou de organismos diferentes e transformo em um só. Então, lá da mitologia, quando a gente lembra da quimera, que tinha, né, diferentes animais com um só, que se tornava ali um bicho diferente, é mais ou menos o que a gente chama a quimera na biologia. Quando eu pego partes
que me interessam de diferentes organismos ou diferentes vírus e combino em um só para daí desenvolver a imunidade, né, ou desenvolver todo o potencial para esse produto. Tá certo. Eu gostaria muito, Felipe, de agradecer a sua participação aqui com a gente, de trazer um pouco mais desse universo da avicultura, de explicar também para a gente o que é a doença de Marek e os meios aí para combatê-la, que é tão importante aí na prevenção, né? Mais uma vez, muito obrigado a sua disponibilidade de estar aqui. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, claro, esclarecendo mais questões aqui da avicultura brasileira e, claro, mundial também. Eu que agradeço o convite e ficamos aí à disposição, a Behringer, como uma empresa de saúde animal, a gente fica sempre à disposição como representantes e defensores do agro. Um abraço e até mais. Você de casa também, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue acompanhando a programação do AgroMais. É claro que a gente se vê. Até lá.